Na eletrólise aquosa, os reagentes estão dissolvidos em água para participar da reação. O passo a passo dessa eletrólise é muito parecido com o da ígnea, só que aqui na aquosa vai haver competição entre as espécies químicas presentes ali nos eletrodos da pilha. Primeiro, a gente vai começar entendendo a dissociação do sal na água. Quando qualquer composto iônico é colocado na água, vou continuar com o mesmo sal, cloreto de magnésio. Ele também rompe as suas ligações iônicas e forma íons. A formação do cátion magnésio e 2 ânions cloretos ali. Só que a água, ela também sofre uma autoionização. Ela também rompe as suas ligações covalentes e forma íons ali. Então, a gente tem a formação do cátion H+, e do ânion hidroxila presente ali na água. Aqui a gente observa que existem duas espécies carregadas positivamente que vão competir para receber elétrons e duas espécies carregadas negativamente que vão competir para doar elétrons. Então, qual delas vai se depositar no cátodo da pilha e qual delas vai se depositar no ânodo? No cátodo é onde acontece a redução, ou seja, há ganho de elétrons ali. Quando a gente olha para essas duas espécies químicas, a fim de descobrir qual delas está mais ávida para receber elétrons e qual então se depositará no cátodo, a gente vai considerar a regra de reatividade dos metais, a mesma que a gente viu para construir as células eletroquímicas, as células galvânicas. Lá nas células galvânicas, os metais mais reativos são aqueles que têm tendência a oxidar, a doar elétrons. Como aqui na célula eletrolítica o processo é o inverso, a gente vai considerar então o inverso da reatividade, ou seja, quais são aqueles elementos químicos que vão receber elétrons com maior facilidade. E aí, quando a gente olha para a nossa tabela de reatividade dos metais, a gente vai perceber que aquele que tem uma tendência maior por receber os elétrons, entre o magnésio e o hidrogênio, é o hidrogênio. Então, seguindo essa regrinha da reatividade, o hidrogênio, por ser menos reativo, vai receber os elétrons com maior facilidade do que o magnésio. E é por isso, então, que o hidrogênio vai se depositar no cátodo da pilha. Então, o hidrogênio vai receber os elétrons e se transformar aqui. Eu vou corrigir a estequiometria dessa ionização das moléculas de água. Para ficar mais fácil de você entender, vou colocar 2 mols de moléculas de água aqui, que fornecem 2 mols de hidrogênio e 2 mols de OH. É só para ficar direitinho que eu quero mostrar aqui embaixo, esses 2 mols de H+, recebem então 2 elétrons e aí se transforma no gás hidrogênio. Porque do jeito que estava antes, eu não conseguia provar para vocês que há formação de uma substância aqui, né? Então, o hidrogênio, por ser bem menos reativo que o magnésio, acaba recebendo esses elétrons e se depositando no cátodo da pilha eletrolítica. Já a competição pelo ânodo nessa pilha ocorre entre os ânions formados ali na dissociação e ionização das moléculas de água. No ânodo ocorrerá a oxidação, ou seja, a perda de elétrons. E dentre esses ânions, qual deles terá maior tendência em perder elétrons? Aqui, a gente deve considerar uma outra propriedade química muito importante, conhecida como eletronegatividade.
A eletronegatividade é uma propriedade que confere ao átomo a capacidade de roubar elétrons de outro átomo. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, sendo o elemento químico flúor o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica. Quando a gente compara, então, o cloro e o oxigênio, vamos perceber que ali o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, ele vai ter maior tendência a roubar elétrons da eletrosfera de outro átomo. Aqui, assim como no cátodo, a gente vai considerar o inverso da propriedade analisada. Se no cátodo a gente considerou o inverso da reatividade, aqui no ânodo a gente vai considerar o inverso da eletronegatividade. Porque, ao final de contas, nós não queremos receber elétrons, mas sim doá-los para que a nossa pilha possa ocorrer. E dentre esses dois ânions, aquele que tem menor eletronegatividade, menor capacidade de receber elétrons, é o cloro. Então, é nele que vai acontecer a minha oxidação. Dessa forma, dois ânions de cloro vão doar cada um seu elétron, por isso vão doar 2 elétrons no total e se transformar em cloro gasoso. Desse modo, a gente tem aqui a semi-reação de redução para essa pilha eletrolítica e a semi-reação de oxidação para essa pilha. O cátodo e o ânodo. Para descobrir o potencial da pilha, basta diminuir um pelo outro. E aí o valor que a gente vai encontrar sempre vai ser um valor negativo para as células eletrolíticas. Para descobrir qual é a equação geral da pilha, basta somar todas as equações que participam dela. A eletrólise aquosa é muito comum nos processos de eletrodeposição e galvanização. Um exemplo prático do processo de eletrólise aquosa é quando a gente se depara com uma joia banhada a ouro. A gente imagina que a joia foi fabricada e colocada numa banheira feita de ouro e daí saiu toda reluzente, né? Mas isso não é verdade. O que acontece ali é que um eletrodo é composto por uma placa de ouro que transfere e o outro eletrodo contém a joia ou bijuteria que você quer banhar. Assim, os íons de ouro saem da placa do metal nobre e começam a se depositar na joia que você quer banhar, por meio desse processo conhecido como eletrólise aquosa. E isso é comum também para processos que querem evitar que o ferro enferruje, passando uma outra camada de um metal mais resistente à oxidação, à ferrugem, nas barras, nos objetos de ferro.